Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos. Eu estou gravando esse vídeo aqui, que é um projeto, né? Que tem sido tocado no meu coração já faz algum tempo. E eu quero estar gravando esse vídeo para fazer um relato próprio da minha experiência com o Senhor depois de me converter e essa trajetória desde que eu me converti, entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E eu acredito que o Espírito Santo tem tocado no meu coração para fazer isso como uma forma, como um testemunho também, mas como uma forma de levar uma mensagem que eu creio que algumas pessoas que assistirem esse vídeo possam ser tocadas, possam sentir o Senhor falando com elas através dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. E primeiramente eu gostaria de estar contando um pouco, da minha trajetória de conversão, fazendo uma reflexão da minha vida antes e depois que eu me converti. E voltando um pouquinho no final de 2023, que foi o ano em que eu e minha esposa tomamos essa decisão juntos, que com certeza mudaria para sempre as nossas vidas, já que uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você verdadeiramente abre o seu coração, entrega a sua vida para Ele, tudo que você era, seus pecados, tudo que você fez, fica para trás. E porque se você verdadeiramente entregar sua vida a Ele, o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo para te perdoar. E assim como nas palavras do Senhor diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a gente tem também em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E sem dúvida alguma essa foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E hoje eu posso afirmar com toda certeza: eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Foi em novembro de 2023 em que eu e minha esposa descemos as águas do batismo e declarando a nossa fé em Jesus e arrependimento de pecados, seguindo aquilo que o Senhor nos deixou, como ensinamento. A gente pode encontrar no livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 11 em diante, em que Jesus nos deixa um ensinamento sobre o batismo. Ele não tinha pecados, ele não precisava, mas ele pediu para ser batizado pelo seu primo João Batista, para que nós pudéssemos nos espelhar nele e tomarmos essa decisão do batismo. O batismo é uma decisão. Você declara verdadeiramente que o Senhor é o seu único, suficiente e legítimo Salvador. Declara sua fé nele, que você crê no seu santo e poderoso nome. E após essa decisão, em que nós morremos para nossa carne, para nós mesmos, nós renascemos para Cristo. Nós temos que, em Mateus 10:32, que o Senhor diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Eu posso afirmar com toda certeza: não há lugar melhor que devemos buscar viver e almejar do que a presença do Pai. Aquele que nos deu a vida, e se estamos aqui hoje, vivos, respirando, é graças à infinita bondade e misericórdia do Senhor. É a maior prova de amor que o mundo já viu. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crermos naquele que é o único,
o único caminho. E nas próprias palavras do Senhor, nós temos em João 14,6, em que ele disse a um de seus discípulos, a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E desde a minha conversão, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, eu busco glorificar o nome do Senhor. Eu sou perfeito? Obviamente que não. Longe disso. Se trata de uma busca constante, de santificação, de lutarmos contra os desejos da carne, buscarmos sempre fortalecer o espírito, não deixaremos de cometer erros. Enquanto estivermos nessa vida, nesse corpo humano, nessa mente, a mente falha que temos, nós cometeremos pecados. Mas a questão é lutarmos contra ele constantemente. E durante toda a nossa vida, e quando pecarmos, nós sabemos o caminho do perdão. As consequências dos nossos erros que cometemos, nós enfrentaremos ela com certeza. Mas o Senhor, ele é justo, ele é fiel e misericordioso para nos perdoar, para que possamos mudar e almejar uma vida de santificação constante e sermos parecidos com Jesus. Em 1 Coríntios, em que Paulo se dirigia aos cristãos, ele dizia: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Falando sobre uma grande bênção na minha vida, na vida da minha esposa, que foi o nosso casamento. Foi uma bênção dos céus na nossa vida, pois a gente sabe o consagrado que o casamento é para Deus. E eu e minha esposa, nós consagramos o nosso casamento para o Senhor desde o início, quando tomamos essa decisão. Desde os preparativos até o dia do casamento, nós pudemos ver a mão do Senhor em cada detalhe, em tantas situações. E isso nos trouxe muita paz e convicção de que nada iria nos impedir e aquele sonho seria realizado para a honra e glória do Senhor. A vontade e os planos de Deus para as nossas vidas são infinitamente melhores e superiores às nossas. Então eu digo o seguinte, gente, coloque as suas esperanças e projete os seus maiores sonhos nele. Confia, entregue nas mãos daquele que é soberano, fiel, o único que é digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Hoje eu tenho uma percepção de que durante muitos anos da minha vida eu vivi debaixo de uma ilusão, uma falsa segurança de que na minha vida estava tudo bem, estava tudo certo, na maneira em que eu vivia, em que eu enxergava o mundo ao meu redor. Pois a gente acha que muitas vezes a gente é criado com uma falsa doutrina ou percepção, podemos dizer assim, de que pelo simples fato de não fazermos mal a ninguém, não desejar o mal para uma pessoa, tentarmos ajudar algumas pessoas, né, de vez em quando, isso acaba enganando o nosso coração, né? Muitas vezes faz com que nós nos achamos, nós autodeclaramos dignos. E a gente nos engana com a ideia de que o mundo quer colocar em nossas mentes, né? Em nosso coração, e que Deus entende o que a gente faz. Deus é amor e por isso a gente pode fazer o que quiser e Ele vai entender, né? Que quando na verdade não é bem assim. Deus é amor, com toda certeza. Como eu já havia dito antes, Ele é a maior prova de amor que já se passou e haverá nesse mundo, nessa vida, nos céus. Ele é perfeito. Mas Deus é amor, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. Porque Deus, Ele é justo, Ele é fiel à sua palavra. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que quanto mais próximo de Deus nós estamos, nós chegamos, nós percebemos o tamanho da dependência que temos dele, o tamanho da dependência que temos da sua graça e misericórdia.
E nós não seremos salvos pelas obras, nós não seremos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós temos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é alcançada única e exclusivamente em Jesus Cristo, quando entregamos nossa vida a Ele, em arrependimento de pecados. Eu vivia uma vida afastada dos caminhos do Senhor, vivendo momentos de felicidades ilusórias, uma falsa paz, pensando, bom, sou uma pessoa boa, não desejo mal a ninguém, procuro ser uma ótima pessoa para todos ao meu redor. Porém, eu não tinha contato com a palavra de Deus, não frequentava a casa do Pai, não buscava alimentar minha vida espiritual, mas de vez em quando, fazendo minhas orações, eu acreditava estar tudo certo, ser o suficiente. Pois é, mas com certeza nós devemos buscar sermos a melhor versão de nós para todos aqueles ao nosso redor, fazermos o bem, ajudarmos todos que pudermos na nossa vida, isso é fundamental. Mas somente com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas nós podemos ser convencidos dos nossos pecados e entendermos os perigos que nos cercam e as atitudes que nós tomamos. Em Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só há um caminho, meus irmãos, minhas irmãs. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículos 5 e 6. Portanto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. A salvação ela não é alcançada através de obras, religiões, filosofia ou qualquer outro caminho, mas sim através da fé em Jesus Cristo e na sua morte e ressurreição. Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. E a salvação ela é um presente de Deus, dado por meio da fé em Jesus. E como eu havia comentado, quanto mais próximo de Deus nós chegamos, mais a gente entende, percebe o quanto nós somos dependentes dele. E eu posso afirmar, isso é maravilhoso, meus irmãos. Vermos o tamanho do amor do Senhor pelos seus filhos, é algo assim indescritível mesmo, sabe? E situações, tudo que tenho vivido desde que me converti, me aproximei do Senhor, são tantas coisas assim que é difícil mesmo, sabe? É difícil você conseguir colocar em palavras, você conseguir construir uma frase que possa representar. Na minha caminhada com o Senhor, eu já vi e vivenciei situações que eu nunca havia sentido, visto, ouvido, entendido. E Ele é o Deus de milagres, gente. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Recentemente eu tive algumas experiências que só me fazem querer buscar mais, estar mais próximo do Senhor, buscar ter mais intimidade com o Pai, aprender mais sobre a sua palavra. E a palavra do Senhor ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. É o manual da vida. O Criador nos deixou tudo aqui, tudo que precisamos saber, conhecer, para termos uma vida plena. Tudo está aqui na palavra do Senhor. Houveram alguns sonhos que eu tive, por exemplo, que alguns vezes
pouco mais de um mês atrás, 2 meses, e houveram alguns sonhos que me mostraram algumas situações que aconteceram posteriormente. Citando rápido, brevemente aqui um exemplo, eu tive um sonho relacionado ao que aconteceu entre envolvendo Israel, Irã, os Estados Unidos recentemente, que acho que todos viram, ficaram sabendo. Sonhos relacionados à minha esposa, e conversando, e que depois, conversando com ela, nós notamos que praticamente aquilo que eu sonhei se equiparava muito bem aquilo que viria a acontecer no dia seguinte com ela. E sem ela nem saber até então, né, desse sonho que eu tive. E é uma coisa que esse Deus tem um propósito a tratar comigo. É uma coisa que eu tenho buscado e que seja para a honra e glória do nome dele. Tudo que eu busco fazer, aprender, realmente é para me aproximar cada vez mais dele, honrar o nome do Senhor, fazer a vontade dele. E o que eu quero dizer é que aquilo que sabemos e conhecemos é indescritivelmente limitado, gente. O mundo espiritual, ele é real, o Senhor vive, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. E aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, e a volta de Jesus, ela é real. Com as pessoas crendo ou não, ela vai acontecer. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra do Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele, lutarmos contra o pecado, nos arrependermos. Nós só temos uma chance, meus irmãos, uma chance. Ela é nessa vida. Nós temos uma escolha a fazer. E que não troquemos a vida eterna com o Senhor por uma vida passageira tão curta, atrás dos prazeres que o mundo tem a oferecer, que pode nos levar a uma condenação eterna. E eu gostaria de agradecer a cada um que separou um tempinho para ver esse vídeo, para ouvir esse relato. É uma situação totalmente nova para mim. Eu nunca fiz nada desse tipo, nunca gravei vídeo assim. Mas foi uma coisa que há um bom tempinho atrás já tocou no meu coração. Eu creio que o Senhor colocou essa semente e Ele tem propósito em tudo. E se esse vídeo de alguma maneira tocar no coração de você, quem estiver assistindo esse vídeo, e qualquer momento, se você quiser conversar comigo, ouvir mais detalhes, você compartilhar mais da minha experiência que já aconteceu comigo, com a minha esposa, para mim vai ser um prazer imenso. Falar de Jesus, falar de tudo que Ele fez, tudo que Ele fez e faz em nossas vidas também, é a melhor coisa que tem. É um prazer assim imenso, não tem coisa melhor. E então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que estarão assistindo esse vídeo, e que a paz do Senhor esteja com vocês, em sua casa, em sua família. E se você está se sentindo perdido, que sua vida parece não avançar, você está buscando felicidade em diversos lugares, em muitas situações, e você não está tendo sucesso, e tem acumulado frustrações, e eu posso dizer, o Senhor é a resposta, gente. E é o que eu falo, vai ser um prazer imenso auxiliá-los e a conhecer um pouco mais esse Deus tão maravilhoso em que eu busco diariamente, em que é a fonte da nossa vida, gente. Tudo que temos, tudo que somos é graças a Ele. Diante das dificuldades e as batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, e todos nós passamos por elas, mas o Senhor mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum momento Ele disse que a vida seria fácil, nós não passaríamos por problemas. Pelo contrário,
Podemos ver, olha tudo que o Senhor passou por nós. Mas, independente das dificuldades e situações que nós passamos, ter o Senhor ao nosso lado, nos ajudando, nos dando sabedoria e discernimento, e sentindo o verdadeiro amor de Cristo por nós, é maravilhoso, gente, é maravilhoso e faz toda a diferença. E com isso nós somos vencedores. Com a presença dele na nossa vida, nós seremos vencedores, independente daquilo que se levanta contra nós. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo tempinho, pela essa atenção. Que a paz do Senhor alcance seus corações, abençoe vocês, suas casas, suas famílias. Muito obrigado, gente. Deus abençoe.